A primeira parte, nós vamos pegar o capítulo 1 e capítulo 2, onde Paulo faz a defesa da autenticidade da sua mensagem, né? Faz a defesa do seu trabalho apostólico e destaca o valor da fé, da qual Deus nos justifica. Então, ele reforça o valor da fé, que é o caminho para ser justificado, né? Nós somos batizados, mas nós temos que perseverar na fé, perseverar neste caminho. Nós sempre comentamos, né, que o batismo é o início de uma caminhada com Cristo, e nós temos que permanecer nesse caminho, não se desviar dele. A segunda parte nós vamos ver a partir do capítulo 3 até o capítulo 5, no versículo 12. Nós vamos ver exatamente a exortação aos cristãos que haviam sido enganados. E Paulo vai relembrar a promessa feita a Abraão. E como que chegou aos gentios a salvação, né? E a vigência da lei mosaica já não tinha mais a mesma força, né? A lei mosaica não era o condutor, mas era a graça. Então, Paulo vai confirmar a permanência deles na graça de Cristo. Então, Paulo vai fazer esse convite: permaneçam firmes na graça de Cristo, não voltem atrás, não se deixem influenciar por falsas doutrinas. E a terceira parte, no capítulo 5, versículo 13 a 6, nós vamos ler a exortação para nós usarmos a liberdade que temos em Cristo de maneira adequada. Então, ele vai falar da nossa liberdade em Cristo, que nós não devemos nos submeter a tradições humanas, a fazer qualquer coisa, procissão, promessa. Nada disso deve ser realizado por nós, né? Nós temos uma liberdade em Cristo, que é a fé em Cristo Jesus como Filho unigênito do Pai, que se entregou por nós, né? E Paulo apresenta uma lista de vícios a serem eliminados e uma lista de virtudes a ser praticada. Então, esta carta, ela é uma carta bastante forte, porque vai trazer os conceitos principais do cristianismo e vai alertar sobre falsos mestres e falsas doutrinas. Na igreja primitiva, nós já vimos, né, através das cartas, através do Apocalipse, né, que estavam ocorrendo muitos desvios, né? Muitas pessoas ensinando coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus e não estavam de acordo com a palavra. O que não é diferente nos dias atuais. Nós temos uma divisão religiosa bastante grande no mundo inteiro, né? E temos muitos ensinamentos que contrariam a sã doutrina. Para citar alguns, nós temos a teologia da prosperidade, que diz que Deus vai fazer tudo o que nós quisermos, vai nos dar tudo o que nós queremos, se nós formos perseverantes, né? E se nós contribuirmos mais e mais e mais, ele vai devolver. Então, é como se fosse uma barganha. Deus é o nosso escravo e ele tem que dar tudo para nós. Vamos começar lendo do versículo 1 ao versículo 9 e ver os dois problemas que Paulo vai tratar nesses versículos. Então, vamos lá. Versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam
e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, a primeira coisa que Paulo trata aqui é sobre sua autoridade de apóstolo. Tá? Autoridade que foi dada por Jesus. Olha aí no versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, os cristãos judaizantes, principalmente, queriam manchar a autoridade apostólica de Paulo, porque Paulo foi chamado posteriormente à ressurreição de Cristo. Então, ele não andou com Jesus Cristo como os outros apóstolos, que andaram com Jesus durante 3 anos. Mas ele foi chamado por Cristo Jesus. Nós vimos aí em Atos, no caminho de Damasco, quando Jesus apareceu para Paulo e o constituiu apóstolo para os gentios. E ele deixa bem claro que foi o próprio Jesus Cristo que o constituiu apóstolo. Olha lá em Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Atos 17, versículos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Paulo deixa claro aqui que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? E que o próprio Senhor Jesus, que resgatou ele para ser discípulo de Cristo. Tá certo? Aí no capítulo 9 de Atos, nós temos a conversão de Paulo. Vamos lá. Versículo 3. Capítulo 9, versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, Jesus depois aparece para Ananias. E aí o Senhor, Jesus, fala com Ananias dizendo, no versículo 11, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, aqui nós vemos que Jesus, falando com Ananias, deixa bem claro que Paulo foi escolhido para pregar o evangelho aos gentios e também a reis, e também aos filhos de Israel. Mas o propósito maior era que Paulo pregasse aos gentios. Muitos contestavam essa autoridade apostólica de Paulo, mas Paulo deixa bem claro que Jesus é que o escolheu pessoalmente para ser apóstolo. A segunda coisa tratada nesses versículos é a perversão. Alguns estavam pervertendo o evangelho, ou seja, estavam acrescentando exigências para os cristãos, retirando coisas sem autorização de Cristo, né? Lá no versículo 6, ele deixa bem claro, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, vocês foram chamados, e nós fomos chamados, na graça de Cristo. É pela graça de Cristo que somos salvos. E aí no versículo 7 ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, muitos estavam deturpando a palavra. E Paulo deixa bem claro, né? O evangelho puro é a graça de Cristo. Aí no versículo 4 nós vemos isso, né? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então é pela graça que nós somos salvos, pela graça de Cristo. E perverter é você pregar alguma coisa que esteja fora do plano de Deus. Isso é perverter a sã doutrina, é você se desviar do foco. Veja aí versículos 6 e 7, quando ele deixa bem claro. Principalmente no versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, irmãos, assim como na igreja primitiva, nós também temos que estar atentos quando surgem falsos ensinamentos no mundo. Já existia naquele tempo e existe na atualidade, né? Então, nós, cristãos, temos que estar atentos e não se deixar levar por falsos ensinamentos. Isso estava acontecendo com os irmãos da Galácia. Os judaizantes queriam impor neles coisas para serem realizadas que não estavam corretas. Ninguém tem poder para fazer isso. Veja o versículo 8 e 9, quando diz, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Né? Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Na carta de João, segundo João, versículos 7 a 11, é reforçado essa ideia. Vamos lá, na carta de João, a segunda carta de João, versículo 7 a 11. Vou chegar lá. Segundo João, versículo 7 a 11. Diz o seguinte, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo
e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então, aqui a carta de João, essa segunda carta de João, deixa bem claro que revertem a sã doutrina não devem ser aceitos por nós. Devemos rebater esses ensinamentos errados. E diz claro, quem fizer isso será considerado anátema, ou seja, separado para ser destruído. Então, nesses primeiros versículos, Paulo deixa bem claro a sua autoridade e a atenção que nós temos que ter em relação à sã doutrina, e não nos deixarmos levar por ensinamentos que contradizem a palavra. Vamos ver agora, versículo 10 a versículo 24. E o que o Paulo está defendendo neste versículo? Nós vamos ver isso aqui. 10 ao 24. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então, Paulo deixa claro que a fonte do evangelho por ele pregado vem do próprio Senhor Jesus. Então, Paulo está afirmando que quando no judaísmo ele agradava a homens e não a Deus. Olha o que ele diz no versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então ele relembra os cristãos da Galácia que, no passado, ele servia a homens, pensando que estava servindo a Deus. Mas quando foi chamado por Jesus, ele abandonou tudo e passou a pregar a Cristo ressuscitado. Tá certo?
Então ele fala, eu não agrado mais a homens, porque se eu estivesse procurando a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu estaria no judaísmo. Indiretamente é isso que ele está dizendo. Porque eu era fervoroso no judaísmo. No versículo 11 a 24, Paulo argumenta em defesa do seu apostolado e faz um relato da vida dele. Veja bem, ó. No versículo 12 ele diz, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho que ele anuncia, ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. E os Gálatas sabiam que ele era um perseguidor da igreja. No versículo 13 ele reforça isso. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo reforça, vocês têm conhecimento do meu perfil, de como eu era, de como eu perseguia a igreja. Mas Jesus Cristo apareceu para mim e me mostrou que a salvação vem através do sacrifício dele. E é isso que eu estou pregando para vocês, né? Ele diz isso no versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, ou sem demora. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo diz, sem demora, eu fui chamado pelo Senhor Jesus Cristo e eu não fui procurar pessoas para ver se era verdade ou não o que eu tinha visto, mas eu comecei a pregar a Cristo Jesus para todo mundo, né? Ele só foi para Jerusalém mais tarde, como ele relata aqui. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E depois ele foi para regiões da Síria e da Cilícia. Certo? Então, e assim que recebeu a Cristo Jesus, foi cumprir a ordem de Cristo, que era pregar aos gentios. Ele não subiu para Jerusalém de imediato, e só depois de 3 anos ele teve contatos com Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Lá em Atos, capítulo 9, que nós acabamos de ler, nós vimos a conversão de Paulo e o seu trabalho, né, dentro do Evangelho. Se nós continuássemos a ler, capítulo 9, até o versículo 30, nós vamos ver que imediatamente ele saiu para pregar o Evangelho. Ele não ficou esperando. Então, deixo para vocês fazerem essa leitura do capítulo 9, versículos de 1 a 30, que mostra que Paulo, assim que recebeu a Cristo, ele saiu para pregar o Evangelho. Então, ele teve uma grande transformação. Tá certo? Ele não ficou esperando, ele aceitou realmente e fez a função dele. No versículo 13 a 16, ele está mostrando da sua mudança, transformação, quando ele teve esse encontro com Cristo. Aí em Gálatas, né, capítulo 1, do versículo 13 até o 16, ele relata toda essa mudança que teve assim que ele conheceu a Cristo Jesus. E do 17 a 20, ele reforça o roteiro de apostolado dele. E do 21 a 24, Paulo informa que, após um período de contato com os irmãos de Jerusalém, que foi relativamente curto aqui pelo relato dele, né, ele partiu para outras regiões e iniciou suas atividades missionárias novamente. Ele não ficou esperando as pessoas mandarem ele sair para pregar aos gentios.
Ele imediatamente pregou, depois se encontrou rapidamente com os irmãos lá de Jerusalém e partiu para Síria e Cilícia. Isso fica bem claro para nós nos versículos 18 a 24. Então, foi um período curto que ele passou em Jerusalém. Tanto é que ele viu somente duas pessoas, Pedro e Tiago. Não viu qualquer um dos outros apóstolos. Tudo bem? Vamos então agora começar o capítulo 2, que faz parte desta primeira divisão do livro. No versículo 1 e 2, Paulo relata o ministério que ele realizou. Então, vamos ver aqui. Capítulo 2, versículo 1 e 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então, Paulo relata aqui que depois de 14 anos, ele subiu outra vez a Jerusalém. Então, ele tinha subido a primeira vez até Jerusalém depois de 3 anos da sua conversão. Né? No versículo 18 do capítulo 1. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, um período curto, né? E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. E ele sobe novamente, depois desse momento, após 14 anos de trabalho. E ele subiu para Jerusalém junto com Barnabé, seu companheiro de missões, e também Tito. Paulo relata aos irmãos de Jerusalém o evangelho de Cristo que ele pregava aos gentios. Então, ele foi conversar, aí sim, com os irmãos, com os apóstolos, né? Falando sobre o evangelho que ele pregava. Ele diz aí, ó, subi em obediência a uma revelação, no versículo 2 do capítulo 2. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência. Então, quando ele fala aqui aos que pareciam de maior influência, eu acredito que ele está falando aos apóstolos, né? De algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então, Paulo está falando, o que eu prego é exatamente o que eu recebi do Senhor Jesus. E eu defendo esta sã doutrina. Olha aí no versículo 3 ao versículo 5. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, nós vemos aqui que alguns cristãos judeus insistiam na circuncisão. Paulo deixa bastante claro, eu defendo o cristianismo e defendo o evangelho de Cristo, que eu preguei aos gentios. Cristo nunca pediu para que você pudesse ser cristão, deveria ser circuncidado. O que ele pede é que nós ouçamos a palavra, nos arrependamos, creia que ele é o Filho de Deus, sejamos batizados e perseveremos nesse caminho. Mas muitas pessoas querem colocar carga nas nossas costas e nas costas das pessoas. Veja no versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram
com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, quando ele fala reduzir-nos à escravidão, é fazermos as coisas por tradição humana, fazer as coisas de tradição humana, fazer sacrifícios, né? Com a intenção de obter a salvação. Quem fez sacrifício foi Cristo Jesus. E Paulo está deixando bastante claro nesses versículos, né? Principalmente aí do 3 ao versículo 5, né? Aí no versículo 5 ele diz: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, para que não ocorressem deturpação no evangelho, como estava sendo feito. Então, não é para ninguém circuncidar. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. No versículo 6 a 10, o Paulo vai deixar algumas coisas claras para nós. Vamos lá, ler do versículo 6 ao versículo 10 do capítulo 2. E, quanto àqueles que pareciam ser do maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, Paulo está dizendo, aqueles apóstolos lá de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém, não acrescentaram qualquer coisa além da sã doutrina. Nada foi acrescentado. Então, ele estava pregando corretamente. O apostolado de Paulo estava correto quando ele fala nesse versículo aqui. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, então essas pessoas, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, ou seja, pregar o evangelho aos gentios foi dado a responsabilidade para Paulo. Pregar o evangelho aos judeus era de responsabilidade de Pedro, porque ele permanecia lá em Jerusalém. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Bernabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, quando Paulo relatou aos irmãos da igreja de Jerusalém que ele pregava aos gentios, os da incircuncisão, Tiago, Pedro, no caso Cefas e João, não impuseram a necessidade da circuncisão aos gentios. Pelo contrário, concordaram com Paulo que ele poderia continuar pregando o evangelho da forma correta e não era exigência de Cristo que os cristãos fossem circuncidados, né? Como Pedro, Tiago e Cefas, né? Tiago, Cefas e João, que é Cefas que é Pedro, né? Eles estavam em Jerusalém, então eles pregavam para os judeus, que automaticamente já eram circuncidados. E quando se convertiam ao cristianismo, não tinha mais como eliminar a circuncisão deles. Eles já eram circuncidados, mas não era uma exigência para eles se aceitarem a Cristo e se tornarem cristãos. Só que alguns desses cristãos depois queriam impor aos cristãos gentios que circuncidassem. E isso estava errado. É isso que Paulo está relatando aqui, né? Que eles não deveriam se deixar influenciar por essas pessoas. Então, ele estava pregando o que era correto.
E nada foi acrescentado pelos irmãos lá de Jerusalém ao trabalho de Paulo. Eles, ao contrário, reconheceram que foi o próprio Deus quem dividiu o campo de atuação dos apóstolos. Quando diz aí no versículo 9: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, eles reconheceram que Paulo foi direcionado para pregar aos gentios e eles estavam continuando a pregar para os judeus lá em Jerusalém. Aí nós vamos ver agora, do versículo 11 ao versículo 21, o que Paulo está defendendo nesses versículos. Quando, porém, Cefas, né, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Por quê? Se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver em Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a mim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, Paulo aqui está defendendo a graça de Cristo. No versículo 11 a 14, Pedro dá uma pisada de bola, né? Olha aí, versículo 11 ao versículo 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho,
Disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, nós vemos aqui que Pedro deu uma pisada na bola. Valdir, Ele 9h50, Valdir. Tá bom, já vou Tá bom? terminar já. Ok, só faço isso porque você pediu. Tá bom, só vou mais um pouquinho só. Só essa parte. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe a face, porque se tornara repreensível. Então, Pedro estava com Paulo lá em Antioquia. E aí chegaram cristãos, judeus, de origem judaica, né? Cristãos judeus não, cristãos de origem judaica. Chegaram da parte de Tiago. E só que quando eles chegaram, Pedro dá uma pisada na bola e começa a disfarçar, se afastar dos gentios, né? Começa a dissimular, não quer mais comer junto com eles, fica receoso por causa dos cristãos de origem judaica. E ele comete um erro. Ele não teve firmeza. E ele queria agradar a todos, né? Ele falou: não, vou agradar aqui os cristãos vindos de Jerusalém, não sei o que eu faço aqui com os cristãos de origem gentia, se como com eles, se não como, né? E isso é um erro muito grande, né? Você querer agradar a homens e dissimular. Consequência desse erro, ele induziu outros irmãos ao erro, né? Por causa disso, ele era um líder entre os cristãos, né? Pedro era um líder entre os cristãos. E por causa desse erro, ele acabou induzindo ou também outros irmãos ao erro. Veja aí no versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Paulo resiste e repreende Pedro na frente de todos. Ele fala: você está agindo errado, está querendo agradar os cristãos vindos do judaísmo e está dissimulando, está se afastando dos gentios. Nós vamos finalizar por hoje nesse versículo 14. No próximo domingo, nós vamos dar continuidade no capítulo 12, a partir do versículo 15. Eu agradeço a participação de cada um dos irmãos. Eu vou pedir ao irmão Carlos, se dá para ele abrir o som dele e nos dirigir numa oração de encerramento. Legal. Bom dia a todos. Santo amado Deus, nós agradecemos ao Senhor pela bondade do Senhor, pela misericórdia, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, porque o Senhor cuidou da mensagem do Senhor lá no primeiro século para que chegasse até nós. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiel à Tua palavra, a seguirmos a palavra do Senhor conforme aquilo que foi feito pelos apóstolos, ó Deus, que a mensagem pura seja pregada às pessoas. Em seguida, ó Deus, faremos um culto de louvor ao Senhor. Ajuda-nos a nos desligar das coisas desse mundo, a ligar os pensamentos para o Senhor, que o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Agradecemos a Deus o irmão Valdir, que tem se esmerado, se esforçado, estudado a Tua palavra para que nós possamos aprendê-la e ajuda-nos a colocá-la em prática. Abençoe cada irmão que tem participado, ó Deus, que nós possamos ter entendimento e possamos fazer de acordo com o desejo do Senhor. Abençoe a todos os irmãos, ó Deus, nesse mundo imenso, que cada um de nós possamos sempre procurar olhar para o exemplo de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar. Abençoe aqueles irmãos, Senhor, que têm tido dificuldades nesse mundo, seja de qualquer monta, principalmente aqueles irmãos que estão passando por dificuldades de saúde.
Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor pode todas as coisas, e nós rogamos ao Senhor que cubra todos esses irmãos com a tua graça. Esteja conosco no culto que vamos fazer em seguida. Oramos em nome de Jesus. Amém.